Meus amados, bom dia. Eu quero começar chamando você para a presença do Senhor, para que você cumpra o propósito para que Deus te chamou, em nome de Jesus, nesta vida. Todos nós temos um chamado. Tanto faz as pessoas comuns, como os altos, como os baixos. Nós temos que crescer na graça do conhecimento, do entendimento, do discernimento e da sabedoria de Deus. Buscar a Deus em tempo e fora de tempo. E não é necessário alguém ser diferente ou super inteligente. Não. Deus manda que nós tomamos o reino por força e por violência. Deus tem chamado a cada um de nós, grandes ou pequenos. Não interessa quem somos, não interessa de qual família somos. A palavra do Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas. Apenas quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o cabeça da igreja. O que nós temos que ter certeza é o reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor da glória, o advogado fiel que pagou o preço de cruz e o preço de morte pelas nossas vidas. Eu faço um convite especial a cada um de vocês, para que venha aqueles que não conhecem ainda a Deus, ao ouvir esta pregação. Pronuncie o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Pronuncie e fale desta forma: Senhor Jesus, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Pai, me mostra os caminhos da tua salvação. Me leva para o centro da tua vontade. Porque Jesus diz: eis que estou à tua porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu abrirei a porta. Eu vou entrar na tua casa e cearei contigo. Abra a porta da tua casa hoje para o Senhor, para que o Senhor Jesus entre na tua casa através da palavra de Deus. O Senhor Jesus já fez todo o sacrifício por nós. Com a sua morte na cruz, Ele levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas. O que Ele quer de nós agora é que venhamos compreender isto e aceitar o ide do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz para que nós íssemos pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho a toda criatura, e quem cresce e fosse batizado seria salvo. Temos que cumprir o ide de Deus. Aprender o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar o justo, mas para chamar os pecadores, diz o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ao arrependimento, pelo poder do nome de Jesus. Deus nos chama para nós sermos diferentes, e ir mais além, ou fazer a diferença. O que Ele fala é para que a gente venha a ser exortado pelo seu próprio Espírito Santo, consolado por Ele, admoestado por Ele, todo santo dia, para que nós venhamos a aprender os caminhos da salvação, para vivermos de um modo digno, diante do Todo-Poderoso, que nos chama para o seu reino da glória, conforme Tessalonicenses no capítulo de número 2, o verso de número 12. Depois que aceitamos Jesus Cristo em nossa vida, nós passamos a compreender em espírito por que somos chamados, por que somos o povo escolhido, por que precisamos avançar, por que temos que viver de fé em fé? Por que temos que ler, louvar e adorar? Por que temos que buscar o Senhor em tempo e fora de tempo? E o Senhor, a partir do momento que nós fazemos aliança com Ele, Ele começa a trazer todo o entendimento da sua glória sobre as nossas mentes. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, para a separação, para ser o ungido do Senhor na sua presença. A Bíblia Sagrada diz, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso de número 7, todas essas coisas. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Efésios 4,15 também retrata muito bem essa palavra. Devemos crescer espiritualmente a cada dia. Entender as coisas espirituais, se separar das coisas carnais. Amados, bom é viver na carne, nos prazeres da carne.
Mas bom mesmo é a salvação, oferecer um culto racional a Deus e andar diante dele em espírito e em verdade, sem ofender o próximo, pelo contrário, traçando estratégias para o seu crescimento. Da mesma maneira que uma criança cresce e até chega à idade perfeita, assim é os que estão chegando à presença de Deus. Se uma criança não cresce, imediatamente ela é levada a um médico para ser diagnosticada. Quais foram os motivos que estão levando ao impedimento do seu crescimento? Assim é na vida espiritual. É muito semelhante ao que acontece na vida espiritual. Toda vez que você não cresce, há um empecilho no mundo espiritual. O que é que está acontecendo que você não está crescendo na sua vida espiritual diante do Todo-Poderoso? Essa é a grande pergunta que é feita diante dos homens e dos anjos, pelo poder do nome de Jesus. Se você não está crescendo, é porque você está doente espiritualmente. Se você não está conseguindo pregar o Evangelho, é porque você está doente espiritualmente. Ou seja, abrindo uma brecha para o inimigo entrar na sua alma. Uma seta maligna, um dardo inflamado, uma mortandade que assola o meio-dia, um terror noturno, tudo isso entrará e vai querer fazer morada na sua vida. E como eu faço para crescer espiritualmente, pastor? Dobre o seu joelho, leia a palavra todo santo dia. E assim o inimigo não vai conseguir chegar na sua vida. Pratique atividades espirituais. Ao acordar pela manhã, ore a Deus. Louve a Deus. Glorifique a Deus. Exalte a Deus. Tenha momentos com o Espírito Santo. Peça para Deus cumprir os propósitos dele na tua vida. Peça para o Espírito Santo te levar para o centro da vontade de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos desta forma aproveitando tudo de Deus e cancelando todo o entendimento e todo o impedimento da parte de Satanás que venha a atrapalhar os nossos crescimentos em Cristo Jesus. Jesus faz uma diferença entre o que serve e o que não serve, entre o vaso de honra e o vaso de desonra, entre o homem de pequena fé e o homem que tem tamanha fé, entre o que bebe leite e o que come alimento sólido. E você tem que saber qual é a posição que você está em Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Na qual o inimigo da nossa alma está sempre aproveitando e impedindo nosso crescimento porque nós não estamos todo santo dia buscando a Deus como se deve buscar. Então ele aproveita essas coisas para entrar na nossa vida. Com uma paralisia mental. Porque chama-se dominador de mente. Jesus fala, não ignore os ardis de Satanás. Eu venci, você vencerá também. Tua briga não é contra a carne ou contra a sangue, mas é contra os demônios, contra os principados, contra as potestades, contra as hortes malignas. Nós temos que entender que o mundo espiritual ele é sagaz. E ele vai corroendo aos poucos, trabalhando aquela vida. Ele é paciente até que joga aquela vida em ruína. E nós temos que combater o bom combate, seja por nós mesmos, seja pelos nossos familiares. Nós temos que declarar palavras contra o nosso inimigo para que ele deixe a nossa casa. Muitas vezes, sem perceber, já esfriamos e caímos, voltando para a prática do pecado. E por esta razão também vós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transformeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro e agrado, segundo a palavra do próprio Deus, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essas palavras do livro de Colossenses, no livro de Efésios, no livro de Tessalonicenses, são palavras de crescimentos espirituais tremendas na parte do Senhor. É desejo do Senhor que nós tenhamos conhecimento do crescimento espiritual, para que dessa forma venhamos frutificar diante de Deus, venhamos estar diante do Senhor em espírito e em verdade, glorificando ao Deus de poder e de graça. Veja, nós temos que ganhar mais almas. Nós temos que buscar a ovelha perdida.
Nós temos que ligar a quebrada. Nós temos que socorrer ao mais fraco. Esse é o nosso propósito aqui. Pregar o Evangelho, o amor de Deus, a benignidade, a longanimidade do Senhor. Devemos compartilhar com o nosso próprio as bênçãos de Deus e até mesmo os testemunhos. E para isso é necessário buscarmos constantemente a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para sermos cheios da glória de Deus, a fim de repartirmos com aquele que não tem, que não conhece a palavra de Deus, os benefícios de andar com Deus. Precisamos crescer, meus amados, para que possamos levar ao arrependimento os pecadores. Porque se você não tiver o Espírito Santo pleno na sua vida, você não convence ninguém no Evangelho. Se você não orar em tempo e fora de tempo, você não vai convencer ninguém. Porque o que convence é Deus, é a palavra do Espírito Santo que convence as pessoas do arrependimento. E se você não está convencendo a ninguém, a sua obra, o seu ministério não cresce. O seu ministério não cresce em Deus se você não pagar preço pelo poder do nome de Jesus. Porque esse é o querer de Deus. Precisamos conhecer a Bíblia, ter o entendimento para não andar confundido com ideias erradas e não impedir que o reino de Deus avance na terra, porque nós temos autoridade para declarar o reino de Deus sobre a terra. Você foi chamado por Deus e deve cumprir tudo que o Senhor te mandou e pediu para que você fizesse, segundo a palavra de Mateus capítulo 10, de Mateus 20, de Mateus capítulo 11, amém? De Marcos capítulo 16. Você tem que cumprir esse chamado da parte de Deus. Você foi chamado por Deus para cumprir tudo que o Senhor tem para você. Busque entendimento, sabedoria, cresça na fé, na graça, no amor pelo seu próximo, porque é o segundo grande mandamento. Antes de tudo, cresça em graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando você coloca e dobra os seus joelhos no chão e clama a Deus em espírito e em verdade, ali Deus vai moldando o vaso porque vê que você está se esforçando. Amados, a Deus seja a honra, a Deus seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E não diga, eu sou fraco. E não diga, eu não sei falar direito. Eu não sei fazer o que Deus me pede. Amado, não coloque empecilho para o Espírito Santo. Basta você falar, Deus capacita o não capacitado. E o Senhor meu Deus vai me capacitar. O apóstolo Pedro cita tremendamente esta questão de andar segundo a palavra de Deus. Ele era um humilde pescador, iletrado, um homem que nem sabia falar direito. O aspecto rude, talvez muitos de nós hoje somos desse jeito. E olharíamos e não daríamos nada por ele, ou porque quem tem essa semelhança. Quem sabe até nós iríamos até rir destas pessoas. Falo como homem e não como homem espiritual, porque nós não temos que zombar de ninguém. As epístolas da palavra de Deus, que Deus escreveu através dos seus santos profetas, dos apóstolos, possui vários erros. Claro, na tradução, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, não foi por isso que o Senhor deixou de usar Pedro. Pelo contrário, até a sua sombra curava. Segundo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso de número 15. Então, não há desculpas. Você não pode inventar desculpas para não fazer a obra de Deus, porque um dia você vai ser cobrado dessas coisas. Você tem que pregar o Deus que você serve. Você tem que falar em amor daquilo que você acredita. Deus não está preocupado se você tem faculdade ou não. Deus não está preocupado se você tem buscado conhecimento ou não. O que Deus está querendo ver é o seu joelho dobrado todo dia, você lendo a palavra. Se você nem sequer terminou o ensino primário, muito mais é que não importa mesmo diante de Deus.
Deus quer que você se permita a ser usado pelo seu Espírito Santo. Ele irá te usar. Ele vai fazer milagres através da sua vida. E na vida daqueles que te cercam. Basta você crer em Deus. Basta você deixar Deus agir na sua vida. Basta você deixar o Espírito Santo trabalhar o seu coração, a sua dureza. Basta você pedir a Deus: Deus, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas Senhor, quebra durezas no meu coração, mas me aquebranta em espírito. Como uma semente plantada, você é fertilizada. A terra vai regando todos os dias essa plantinha de fé que está no teu coração. E aí vai crescendo, até chegar o dia em que você irá dar grandes frutos na palavra de Deus. Grandes frutos através da pregação do Evangelho. Vá regando a sua vida com a palavra. Vai regando a sua vida no joelho. Vai regando a sua vida na pregação para outras pessoas. E aí essas pessoas vão até diante de Deus. E no dia do juízo você terá galardão, porque pessoas se submeteram ao Evangelho através da sua pregação. Receba mais de Deus todo santo dia. Receba a graça do Senhor sobre a sua vida. Receba o Espírito Santo pleno, trabalhando em você. Se submeta a Deus. Louve e adore o nome do Senhor e peça misericórdia. E fala para Deus: Senhor, me usa como vaso da tua casa. Senhor, deixa eu cumprir o teu ID. Senhor, me abençoa, me capacita. Senhor, me envia, se for necessário. Me mostra os caminhos da tua salvação. E quando você fazer esse tipo de oração em sinceridade de espírito, Deus vai ouvir do alto céu, vai capacitar essa obra e você vai ser alguém diante do reino dos homens, diante do reino de Satanás e diante do reino dos céus. E no dia do juízo você terá galardão em Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer os seus caminhos. Meu nome é Pastor Assênio Santos, pregador do Evangelho do Reino de Jesus Cristo sobre esta terra. Glória a Deus, graça e paz. Meu telefone é 61 9612 8776. Aleluia. Graças a Deus.